A gente é da SUSE, tá? Hoje a gente traz aqui uma ferramenta que ela não é uma ferramenta específica da SUSE, tá? Ela não tem questão de venda em relação à SUSE, não está por trás disso, ela está por trás em relação a fomentar essa ferramenta, tá? Esse é, acho que, o nosso segundo FISLI, assim, bem formal em relação à SUSE aqui, em relação a ter a apresentação, ter alguma coisa assim. Então a gente está bem feliz aqui em relação ao FISLI, tá? Bem, pode passar o slide? Só um pouquinho. Bem, o que é o Portus, né? Primeiramente. Bem, o Portus ele nasceu tem um evento dentro da SUSE, tá? Chamada SUSE Hack Week. A SUSE Hack Week acontece normalmente em novembro. Essa ferramenta ela não tem nenhum ano que tá disponível para todo mundo conseguir poder baixar e tudo mais, né? Mas como funciona a questão do Hack Week? A Hack Week é uma semana que é liberada para principalmente funcionários da SUSE no nível de desenvolvedores. Eles são liberados para fazer qualquer coisa que der na cabeça. Então, tem uma certa organização dentro da empresa para poder trabalhar em uma solução que eles acham que tem alguma necessidade ou alguma solução até mesmo de comunidade. E durante essa semana nós tivemos um funcionário, no caso, e ele falou, poxa, eu vou pegar essa questão aqui de Docker, de eu ter uma necessidade que eu acho que seria legal. Juntou ele e mais outros dois funcionários, um que trabalhava com web developer e outra pessoa que já tinha uma experiência em relação a Docker. E falou, pô, bora fazer uma solução aqui que desse uma certa facilidade, que melhorasse alguma coisa em relação a Docker, tá? O Portus, na verdade, ele teve uma certa evidência, ele foi colocado em evidência, principalmente porque ele foi lançado ali mais ou menos em novembro, ele foi disponibilizado ali em novembro, e em novembro também foi disponibilizada a questão do OpenSUSE. O projeto OpenSUSE, ele foi, caso vocês não saibam, ele foi dividido em duas partes, né? Ele tem basicamente duas distribuições. Ela tem o Leap, né, que é o 42.1, e o Tumbleweed. Sempre é bom frisar, aqui no Brasil, em relação à comunidade de OpenSUSE, ela é uma comunidade que está sendo bem estabelecida agora. A SUSE ela teve aquela questão de retração aqui no Brasil, e agora ela está meio que voltando, até mesmo por causa da questão da SUSE por trás do projeto OpenSUSE aqui dentro do Brasil. Então está tendo um financiamento maior em relação à comunidade e poder começar a trabalhar. Então, sempre é legal frisar que a gente precisa de pessoas colaborando em relação à comunidade OpenSUSE. A gente sabe que outras comunidades aqui são bem mais evidentes, como a comunidade em relação ao Debian, a questão da força da Canonical aqui no Brasil. Mas eu acho que assim, quem quiser colaborar, sempre está bem aberta a comunidade OpenSUSE. Até mesmo, cara, eu quero qualquer skill que você venha a ter. Até pouco tempo atrás, a tradução do OpenSUSE era feita na Grécia, sacou? A tradução para português era feita na Grécia. Então, a gente precisa de participação da comunidade OpenSUSE aqui. E ela é uma comunidade muito bem aberta, caso alguém queira colaborar, tá? Falando sobre containers e falando sobre essa questão de necessidade, tá? Sobre a questão da ferramenta, tá? Tinha-se problemas comuns, né? Um problema já é meio que resolvido em relação ao Docker Register, mas os problemas assim que a intenção da ferramenta vir fazer são basicamente esses, né? Como guardar a questão das imagens, tá? Como fazer auditoria em relação ao processo do Docker Register também, como controlar o acesso às suas imagens, né, que seria a questão dos containers, e como aumentar a questão do nível de colaboração, tá? Aqui é uma breve descrição de como funciona a questão do Portus, tá? Ele funciona na mesma máquina, tá? Junto com o Docker Register. Então você tem as suas aplicações em containers, todos eles se conectam em relação ao Docker Register. O Docker Register ele vai fazer basicamente
elaboração de barrar, fazer essa primeira barragem em relação a, tipo, você tem autorização para se conectar? Ele faz essa primeira autorização. Todas as máquinas, elas então passam a se conectar no Portos. Pode passar mais rápido. Todas elas passam a se conectar no Portos. O Portos ele faz a liberação de um token, tá? Para os seus containers. Os containers eles passam agora com o token se conectar ao Docker Register e ele faz todo esse o processo de autenticação em relação ao Portos. A partir daí ele vai começar a plotar e começar a popular em relação à interface web, que o Pedro ele vai passar meio que para vocês, mostrando como é que funciona a questão da interface web, tá bom? Mas, basicamente, em relação a isso, é meio que mostrar a questão do Portos aqui e mostrar essa questão da comunidade OpenSUSE, que a SUSE ela não tem só a questão do sistema operacional e a comunidade OpenSUSE também não tem uma cara voltada em relação a só a parte de sistema operacional. Também temos outras ferramentas disponíveis em comunidade também, como o Machinery também, que é para justamente fazer um trabalho de automatização em relação à infraestrutura, que é uma solução de comunidade, está liberada para qualquer um que queira colaborar em relação a essas ferramentas. Principalmente a gente quer que aumente em relação à participação aqui do público no Brasil, tá? O Pedro agora acho que ele vai acabar mostrando para vocês, dando um enfoque maior técnico em relação à ferramenta e também mostrando também uma demo que a gente vai acabar mostrando aqui então do Portos para vocês, tá? Olá a todos, tudo bom? Eu sou Pedro, sou engenheiro de suporte da SUSE também. Eu vou dar uma visão mais técnica do Portos para vocês. E, basicamente, todo mundo aqui deve conhecer o Docker, né? Todo mundo sabe que é um serviço maravilhoso, aberto, né? Open source. Então, o nível de colaboração é altíssimo dentro do Portos, dentro do Docker, perdão. E o Docker é uma empresa, hoje em dia, ela tendo os containers, teve a ideia genial de aumentar o nível de colaboração criando o Docker Hub, que todo mundo aqui deve conhecer também, que é um repositório aberto a todo mundo, qualquer um pode ir lá colaborar com a sua imagem. Vamos supor, vou criar uma imagem aqui que supre minha necessidade, que é um OpenSUSE rodando um banco de dados com um Tomcat rodando uma aplicação X lá dentro. E essa imagem é interessante para mim, mas essa imagem pode ser interessante para outras pessoas também. Então o que eu faço? Eu vou lá, subo lá para o Docker Hub e ela vai ser disponibilizada para qualquer pessoa que tenha acesso ao Docker Hub. Enfim, só entrar lá no site do Docker Hub e fazer o push e o pull da sua imagem. Vocês ficam à vontade. E tendo em vista isso, muitas vezes esses níveis corporativos, assim, você não pode liberar o acesso externo das suas máquinas corporativas para a internet, para você conseguir fazer o push e o pull de imagens. Na sua corporação você desenvolve suas imagens para você suprir as necessidades da sua corporação, e eu não vou ficar fazendo o up das minhas imagens lá para o Hub, sendo que tem pessoas que não têm acesso, que não tem nada a ver com a minha imagem, essa imagem é privada. E tendo em vista isso, o Docker, mais uma vez, genialmente foi lá e criou o Docker Registry, que é uma instância privada do Docker Hub. Você vai lá, cria seu servidor interno na sua empresa, instala o Docker Registry e faz o push e o pull da sua imagem de maneira privativa. Ninguém tem acesso a isso, somente você. Só que o Docker Registry ele não funciona muito bem. Ele usa uma engine do Docker Hub, mas ele não funciona igual ao Docker Hub. Ele não tem uma interface gráfica bonitinha para você acessar. Você não consegue nem ver as imagens que o Docker Registry ele funciona até de uma forma meio que fantasmagórica, assim, porque você faz o push e o pull das suas imagens, e se você for lá no servidor do Docker Registry, você não consegue nem ver as imagens que estão lá dentro, entendeu? Você tem que saber que elas estão lá dentro para você fazer o push e o pull delas lá dentro. Então, ele é meio que... Ele provê o serviço, mas ele não provê uma interface tipo amigável para você trabalhar em cima dele. E é exatamente essa necessidade que o Portos vem suprir. O Docker Registry, ele já chega com essa ideia mesmo. Ele já chega com essa ideia de trabalhar dessa forma. De prover a autenticação dele para uma outra ferramenta, de prover a interface dele para outra ferramenta. Até que o próprio Docker tem o Trusted Registry, que é uma ferramenta paga, né? Se você quiser baixar, ele é basicamente o Docker Hub, do jeito que a gente tem acesso lá na internet, só que interno, né? Só que você tem que pagar. Isso é que é ruim, né? Então, o Portos é um projeto open source que a gente criou lá dentro.
E está disponibilizando de forma free, colaborativa, óbvio, exatamente para suprir essas necessidades de interface para o Docker Registry, de auditoria dos seus pushes e pulls de imagem e do controle de usuários, porque lá dentro do Docker Registry você tem um login único, vamos supor, um admin só. Eu vou lá, logo como admin, faço o push da minha imagem lá dentro. A partir desse momento, quando eu logo do Docker Registry, eu posso fazer a festa lá dentro. Tipo, eu posso fazer push e pull de imagem, alterar a imagem de quem quer que seja. Então, você não tem um controle interno lá dentro do Docker Registry. Qualquer pessoa que tiver credencial de acesso ao Registry pode fazer qualquer coisa lá dentro, entendeu? Isso é um negócio terrível, não é granularizado, né, o processo. E ele é um serviço, primeiramente, ele é dividido em dois, né, basicamente. É o serviço de autorização dele e a interface de usuário dele. Vou falar um pouco sobre o serviço de autorização. O Docker, o Portos, quer dizer, ele é de código aberto, licenciado na licença Apache 2.0. Ele vai prover o login para o seu Docker Registry. Então, o Docker Registry vai passar a delegar toda a parte de login para o Portos. Ele tem permissões específicas e granularizadas. Então, você tem vários níveis de permissão lá dentro, de contribuidor. Por exemplo, pessoas que só podem baixar imagens lá dentro, pessoas que só podem upar imagens lá para o Registry, ou pessoas que só podem visualizar também. E ele também integra com o servidor LDAP, que em nível corporativo isso é extremamente importante, né? Aquela credencial única de diretório, não tem motivo você criar várias credenciais para várias aplicações diferentes. Pode passar aí, Vinícius, por favor. E a parte de front-end também do Docker Registry, né? Que o Portos provê. Que lá dentro você passa a ter o controle de usuários, né, granularizado, você tem papéis definidos, cada um faz o que tem que fazer, se você quer contribuir, você contribui, se você quiser visualizar, você visualiza. E ele sincroniza totalmente com o seu Docker Distribution, então o seu Docker Distribution vai passar a se comunicar com o Docker Registry via uma gen lá escrita em Ruby. E você tem auditoria de todas as atividades. Então, em suma, a parte que o Docker Registry não provia, que é a interface de usuário, e o controle interno você passa a ter com Portos. Pode passar aí, isso, por gentileza. E a instalação do Portos é muito simples, os RPMs já estão liberados lá no Open Build Services, no repositório lá da SUSE, se você quiser instalar ele, só adicionar lá na sua máquina, instalar os RPMs do Portos. Lá no Docker Hub também tem uma versão do Portos, a 2.0. Se quiser, ele funciona como container também, caso você prefira. Se quiser dar o run na sua máquina também, é só entrar no Docker Hub e baixar a imagem. E todas as formas de instalação. A gente tem o projeto do Git lá aberto, se quiser baixar e compilar por conta própria, fica a seu critério. Uma coisa também que é importante lembrar também, que é em questão que eu falei em relação à SUSE Hack Week, é que ela, apesar de ser um evento que acontece dentro da SUSE, ela é aberta para o público também. Então, caso você seja desenvolvedor e queira colaborar em algum dos projetos que vai estar listados lá, você pode entrar lá e tudo mais e começar a colaborar em alguma coisa. Se você tem algum skill, alguma coisa em relação a alguma parte das soluções que eles querem implantar lá e começar a desenvolver, você pode começar também a participar também. É uma boa entrada. E outra coisa importante de se lembrar é que o projeto é muito recente, muito recente, não tem nem um ano, igual o Vinícius disse. E algumas funcionalidades já foram estabilizadas do Portos, não todas ainda, porque é um projeto que ainda está em desenvolvimento, na verdade. E essas funcionalidades que já foram estabilizadas dentro do Portos já estão liberadas no repositório do SLES, que é a versão Enterprise do Linux, ou do SUSE Linux, né? Então, se você quiser lá também, tem algumas funcionalidades. Tem o Portos, eu acho que a versão estável dele não chegou ainda, a versão disponibilizada lá dentro do SLES não chegou a 2.0 ainda, deve estar na 1.7, se eu não me engano. Não está com todas as funcionalidades ainda. A gente está na 2.1, está desenvolvendo a 2.1 agora. Vai ser lançado em setembro. Eu vou falar sobre isso depois. Eu vou dar uma demonstrada aqui no Portos, porque vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem qual é a utilidade dele e como é que ele funciona. Só compartilhar aqui minha tela. Passou batida ali. Mas eu não vou.
Aí, agora está aqui. Beleza, essa é a carinha do Portos. Você vê que ele já está bem amigável. Esse Portos aqui ele foi instalado facinho, ele já está sincronizado com o meu registry, né, que está rodando no mesmo servidor dele. Você tem essa opção, né, também de rodar o seu servidor registry junto com o Portos lá dentro. Fica até mais fácil de sincronizar as informações, obviamente, né, localhost não tem nem comparação. Sempre lembrando que em relação à SUSE, ela sempre teve essa questão de ter uma facilidade em relação ao usuário utilizar, tanto quanto ele vai fazer a utilização, quanto ele vai fazer a instalação. Então, sempre preza-se por esse lado em relação aos desenvolvedores da gente, e quem for desenvolver em relação a alguma coisa SUSE sempre vai ter essa questão de ter um certo cuidado durante o processo de instalação, de ser uma instalação fácil e uma administração também fácil. Tá? Joia, eu vou logar com o meu usuário admin aqui. Aqui, nessa primeira carinha aqui do Portos, você já tem uma porrada de informação de auditoria. A auditoria do Portos ele é feita assim mesmo, via interface gráfica, entendeu? Então, aqui basicamente o que você tem aqui, listado de atividades recentes? Tipo, todos os pushes e pulls de imagem lá dentro do seu registry aparecem aqui. Criação de usuário vai aparecer aqui. Adição de usuário dentro de times lá dentro do Portos vão aparecer aqui. Então, você tem um nível gigantesco de auditoria já de cara, entendeu? E aqui, do lado, nessa parte de repositórios, você tem os repositórios que estão disponibilizados para vocês. Essas informações aqui já são do registry. Nesse caso, esses repositórios são do Docker Registry já. Aqui são 3 abas, né? Aqui ele vai listar todos os seus repositórios. O meu admin ainda não tem nenhum repositório, porque eu não fiz o up de nenhuma imagem, eu vou fazer aqui para vocês. Se você quiser estrelar algum repositório, tipo, repositório que você mais usa, você consegue listar aqui. E os seus repositórios pessoais, onde só você tem acesso, você também tem essa opção de gerência lá dentro. Eu vou dar uma mostrada aqui na parte de times, porque lá dentro do Portos você consegue separar os seus usuários por times. Então vamos supor que eu tenho um time de desenvolvimento para o Docker lá dentro. Então eu crio usuários e coloco ele lá dentro do meu time de Docker e automaticamente um repositório vai ser criado para esse time de Docker e todos os usuários que estão no time de Docker vão ter acesso somente ao repositório do time do Docker. Então, eu só vou conseguir fazer push e pull lá dentro do repositório de Docker, entendeu? Aí que você pode ver que ele já tem um nível de permissão, né? Que eu estou com 2 usuários dentro do meu time Docker, né? Que é o meu usuário administrador, ele é o dono de tudo, obviamente. Mas 2 usuários, o Pedro e o Érico. Eu estou com a permissão de somente visualizar. É importante falar desses 3 níveis de permissão que a gente tem lá dentro do Portos. Esse primeiro nível de permissão de visualizador apenas, ele consegue apenas fazer o download de imagens, somente. E você não consegue apenas visualizar as imagens lá e fazer o download delas. A gente tem outro nível, que é o nível de contribuidor. Nesse nível de contribuidor aqui, você já consegue fazer o push também das suas imagens, então você consegue criar suas imagens no seu cliente Docker e subir lá para o Portos também. No caso, para o seu repositório, apenas o repositório que você tem acesso. E tem o outro nível, que é o nível de dono. Esse nível de dono aqui, você já consegue fazer tudo dentro desse time. Você consegue adicionar o usuário dentro desse time, você consegue tirar o usuário dentro desse time, editar os usuários que estão lá dentro. E é isso aí. Em nível de permissão, a gente tem esses 3 níveis. Deixa eu mostrar aqui agora esse conceito de namespace. Namespaces, basicamente, é um conjunto de repositórios que você tem. Um conjunto de repositórios lá dentro do Docker Registry. A gente tem 2 tipos de namespaces. Os namespaces especiais, que são esses aqui que já são listados aqui nessa parte superior, e os namespaces que você tem acesso. Esses namespaces especiais, basicamente, são 2 tipos assim, por padrão. Né? A própria instância do Docker Registry, que é basicamente uma instância que não está diretamente ligada ao Portos. No caso, esse namespace aqui, qualquer um tem acesso. Então, se eu quiser fazer o push, o pull dessas imagens lá dentro desse diretório público, todo mundo tem acesso, ele vai ser sempre público. E o seu namespace pessoal. Porque a partir do momento que você cria um usuário lá dentro do Portos, caso você loga dentro do Portos, você tem um namespace só para você. Então, você quiser fazer o load das suas imagens para teste pessoal, fica a seu critério também. Esse namespace, ninguém consegue fazer push lá dentro.
Só você que consegue baixar. No máximo você consegue permitir a visualização de outros usuários lá dentro e que eles façam o pool das imagens. Mas eles não vão conseguir subir imagens lá para o seu namespace. E os namespaces que você tem acesso. Por enquanto eu não tenho nenhum namespace criado para administrador. Mas eu vou criar já já. Só estou explicando mais ou menos esses conceitos. Ficou claro esse conceito de namespace? Isso é importante para o funcionamento do negócio. E essa última aba aqui, que é a aba de administração, que ela é meio que um mix da primeira, né, que é a do dashboard. Ele já mostra o nível de auditoria aqui. Basicamente as mesmas informações que a gente tem lá na primeira aba de dashboard. E aqui você tem os seus registros. Atualmente, nessa versão 2.1 que eu estou mostrando para vocês, essa aqui é a última versão que saiu de desenvolvimento, da semana passada, aliás. E, por enquanto, o Porto só consegue sustentar um Docker Registry. Então, ele só consegue gerenciar, né, eu diria, uma instância do Docker Registry. Mas, futuramente, a gente vai passar a gerenciar mais Docker Registries, entendeu? Então, você vai ter... É bem assim, como o Pedro disse, né? Tipo, a parada não tem nenhum ano, entendeu? Então, ela está em crescente assim, evolução. Todas as novas features que ele vem incorporando na ferramenta sempre tem muitas mudanças. Assim. É justamente por causa disso. A gente chegou a ter um ano da ferramenta. Entendeu? Está bem novo o negócio. E aqui você já tem o controle de usuários, caso você queira criar novos usuários. Fica a seu critério. Vamos criar um qualquer aqui, João. Ele funciona naquele mesmo padrão de login do Docker, viu? Com nome, usuário e e-mail. O e-mail aqui no Docker Registry não é necessário, né? Mas como ele pega a engine do Docker Hub, ele passa a pedir isso. Mas não necessariamente ele vai usar. Deixa eu criar um assim aqui rapidinho. Legal, estou com o meu usuário criado aqui. Aqui eu já consigo ter várias ações. Eu posso tornar um usuário admin aqui. Você já tem a quantidade de namespaces que o usuário tem atribuído para ele, quantos times que ele está atribuído, você consegue desabilitar ele também. Então é um controle cabível até para o usuário. Os seus times, a quantidade de times que você tem dentro do seu Docker ou dentro do seu Portos. Então aqui basicamente só tenho 2 times. O time, eu estou meio que imaginando a hipotética situação da gente ter um time de Docker e um time de desenvolvimento para o Machinery. O Machinery também é um outro projeto, muito interessante se vocês quiserem pesquisar. Também é um projeto da SUSE, parecido com Portos, também interno. E na aba de administração aqui eu tenho todos os meus namespaces. Esse admin aqui consegue visualizar tudo porque ele é o administrador, obviamente. Então, você tem acesso a tudo, você tem controle total. Aqui, basicamente, eu não tenho nenhum namespace criado, eu só tenho o namespace do Docker Registry, né, aquele namespace que todo mundo tem acesso, e os namespaces dos usuários, que são criados automaticamente com os usuários, né, igual eu tinha citado. Então, o administrador também tem controle sobre esses namespaces. Só citando de novo, esses namespaces de usuários, ninguém consegue, fora o próprio usuário que é dono do namespace, ninguém consegue fazer push de imagem lá dentro. Só consegue visualizar as imagens. Isso se o próprio usuário permitir que ele faça isso. Ou o administrador, no caso. E aqui, eu vou criar um namespace aqui, só para a gente testar. Vamos supor que eu vou criar um namespace aqui de desenvolvimento. Para um namespace que vai ser criado, eu seto um time para ele, né? Qual vai ser o time que vai ser o dono desse namespace. Então, vamos colocar aqui o time de Docker mesmo. Então, a partir desse momento, todos os usuários que estão dentro desse time do Docker vão ter acesso a esse namespace. E namespace é um conjunto de repositórios. Beleza, estou com o meu namespace de desenvolvimento aqui criado. Muito legal. Citado para o meu time do Docker. Agora vamos visualizar uma situação real aqui já. Dentro do terminal. Esse aqui é o meu servidor, meu cliente Docker mesmo. Aqui eu tenho minhas imagens na minha máquina aqui. Então aqui eu tenho 3 imagenzinhas. Antes de fazer qualquer manipulação de registry ou de Docker Hub, eu tenho que me logar, né?
Então eu vou lá e solto o comandinho de Docker Login. O Docker Login, ele por padrão, acho que todo mundo aqui sabe que ele já vai direto pro Docker Hub, né? Para você ver a importância disso. Então eu tenho que dizer que eu não quero me logar no Docker Hub. Vou passar o endereço aqui do meu Docker Registry. Ou do meu porto, quer dizer. Por favor. Ele vai me segurar aqui o microfone porque tá... Esse é o meu endereço, o Docker Registry por padrão, ele roda na porta 5000. Aqui eu delego o login, para o usuário esse aqui é transparente, viu? Parece que ele está logando no Docker Registry, mas o Docker Registry delega essa autorização toda para o portos. Mas você passa o endereço do próprio Docker Registry. Beleza, eu solto meu login aqui. Eu vou logar como, pode ser como Pedro, para mudar aqui. Dito meu password, minha senha. Beleza. Meu login foi feito, agora eu tenho acesso ao meu Docker Registry, né, junto com o meu portos. Eu vou tentar fazer o push de uma imagem. Primeiro, antes de qualquer push, né, óbvio, eu tenho que fazer o tag da minha imagem. Porque essas imagens aqui, como eu disse, por padrão, ele já vem com o prefixo do Docker Hub, entendeu? Então eu tenho que fazer o set dele sempre para o meu Docker Registry, que é a minha instância que está rodando internamente aqui. Na porta 5000. Vou fazer o tag do meu namespace já, né? Ele vem por padrão, o próprio Docker Registry interpreta isso. Primeiro, a primeira barra é o repositório e depois é o nome do negócio, o nome da imagem. Então eu coloco aqui qual é o meu namespace. Namespace que eu tenho acesso ao desenvolvimento, né? Que está no meu time. Então eu coloco aqui desenvolvimento barra o nome da minha imagem. Eu vou subir esse Alpine aqui, que é uma imagem minúscula, é uma imagenzinha de teste qualquer. Por padrão também, vocês já devem saber que o Docker, se você não colocar a tag aqui dentro, ele sobe como latest, né? Então eu vou deixar como latest mesmo. Vou fazer o tag da imagem Alpine. Essa aqui é a tag. Beleza, está feita a minha tag. Se eu der o list aqui, vai estar aqui minha tag bonitinha. Beleza, deixa eu fazer o pull dessa imagem aqui agora. Deixa eu só ver qual é a permissão que está setada aqui para ver se eu consigo fazer alguma coisa antes. Opa. Ups, não. Por enquanto essa imagem aqui, esse namespace aqui, ele está privado. Só o administrador consegue. O administrador e o time. Deixa eu fechar isso aqui. Beleza. Eu tenho permissão para fazer qualquer coisa aqui dentro. Deixa eu fazer o push dela. Aí, ele pediu autorização. Eu não tenho permissão bastante para fazer isso. Deixa eu colocar a permissão aqui para ele. Ele está apenas como viewer, como vocês podem ver. Ele já barrou de cara, né, a entrada do cara. Então, o que eu consigo fazer dentro desse namespace que eu tenho acesso? Somente fazer o pull de imagens. Eu não consigo fazer o push de imagens. Por isso que ele me bloqueou a autorização aqui. Se eu trocar aqui, colocar como contribuidor, a partir desse momento eu posso fazer o push de imagens. Deixa eu testar de novo aqui. Tá vendo? Agora ele permitiu o meu push. Se eu voltar aqui para o meu namespace, está aqui minha imagem. Isso aqui você não consegue visualizar dentro do Docker Registry. Então você já passa a visualizar as imagens que estão lá dentro. Com as tags, né? Óbvio. Se eu alterar minha tag aqui e colocar uma tag 2, por exemplo, que é uma nova atualização, uma nova versão do meu... Deixa eu fazer a tag aqui antes. Beleza, ele fez a tag. Deixa só ele carregar aqui. A gente está numa máquina bem capenga. Verdade. E aqui nesse momento ele está sincronizando as informações. Essa versão que foi lançada ela ainda está meio... Mas ele vai, só um momentinho.
Segunda máquina aqui é meu servidor Porto junto com o meu Docker Registry, né? Tá tudo rodando em container aqui. Meu Registry, meu Portos Web, meu banco de dados, né? Que tá rodando com MariaDB, legalzinho. Deixa ele terminar de carregar aqui. Aqui você já pode ver que eu logando com o meu usuário admin, ele já me mostra as permissões que eu tenho dentro do meu namespace. Então eu posso fazer push, posso fazer o pull e ao mesmo tempo eu sou o dono desse namespace. E se ele está estrelado ou não, né? Se eu quiser colocá-lo como um repositório importante para mim, para ele aparecer naquela primeira dashboard que a gente já passou, fica a meu critério também. E em relação a fazer a instalação também do Portos também pelo OpenSUSE também, vocês conseguem também fazer ele já direto em relação a você setar um repositório e poder fazer a instalação dele também, tá? Lá no OpenSUSE, óbvio que está uma versão mais nova, né? Uma versão não tão estabilizada quanto a versão que está disponível lá no Slash. Aí, foi. Legal. Finally. Deixa eu fazer um outro push aqui. Outro push qualquer. Alterar meu login. Aqui eu já consigo logar com vários usuários, né? O Docker Registry não te dá essa opção. Só tem um usuário único que faz tudo lá dentro. Deixa eu jogar como outro usuário agora. Usuário Érico. Legal, ele validou, né, minha informação lá dentro do Portos e me permitiu o login. Se o Érico for lá no Portos e logar, ele vai ter acesso somente às coisas que são devidamente direcionadas a ele. E aqui o nível de editoria, né? Essas informações aqui são todas relacionadas ao meu time, óbvio, que é onde eu tenho acesso. Por exemplo, o time Docker é o meu time, então eu sei quando isso aqui foi criado, eu sei quais são as roles que foram setadas para ele, quando ele adicionou novos usuários. Aqui você já pode ver que ele me mostra os repositórios que eu tenho acesso, no caso o repositório de desenvolvimento, né, que é o namespace, e o repositório do Alpine. Eu não tenho nenhuma imagem estrelada, meus repositórios pessoais, e que ele já lista tudo para mim. E os meus times que eu tenho acesso. É bem granularizado o negócio. Eu não tenho nenhuma imagem puxada para o meu próprio namespace. Então eu vou fazer isso aqui só para terminar essa visualização aqui. Deixa eu fazer o tag de outra imagem. Esse BuzzyBox. Também é outra imagem de teste, uma imagem pequenininha. Eu vou subir isso para o meu namespace pessoal. Então eu coloco o nome do meu registry, o nome do meu namespace pessoal, né, no caso, /Érico, e o nome da minha imagem, que consequentemente é meu repositório, né? É o nome da imagem, mas a tag que descreve a imagem, o que descreve a imagem é a tag dela, né? Que no caso é a versão da imagem. Por padrão vai entrar como latest aqui, isso aqui. Fiz o tag. Agora vou fazer o push dela. Óbvio que eu tenho autorização, eu sou o dono do namespace, acabei de criar ele. Está aqui o meu BuzzyBox, já tem visualizado, já tem a possibilidade de visualização. Com a tag latest, né, que já vem por padrão, eu sou o autor e a data de push dele. Se quiser fazer um comentário também, fica a critério. Ficou claro o funcionamento do Portos? Legal. Você vê que ele é bem simples. Ele chega para fazer o que ele tem que fazer. Suprir a necessidade que o próprio Docker Registry não te provê. Ainda tem muita coisa para ser implementada aqui dentro do Portos, óbvio. Deixa eu voltar aqui para o slide. E um futuro breve aqui do Portos,
A gente está querendo lançar até em setembro a versão 2.1, que aí, nesse caso aqui, nessa próxima versão, a gente já consegue remover imagens lá dentro do Docker Registry. Isso aqui ainda não está implementado. A partir desse momento, sim, você consegue ter um nível de gerência bem avançado lá. Que você consegue colocar suas imagens, mas infelizmente você ainda não consegue remover. Isso aí está sendo implementado ainda. Você vai ter maior controle de usuários, por enquanto a gente só tem 3 roles, né? A gente ainda está desenvolvendo outras. E avança na documentação do projeto, que ainda está bem carente, exatamente porque a gente precisa de mãos para o projeto. Basicamente, esse projeto é interno e tem poucas pessoas colaborando, mas a intenção da palestra do FISLC voltada para o Portas é exatamente evangelizar essa ferramenta aqui, que tem muito futuro na minha concepção, né? Óbvio. Porque, na verdade, esse negócio de Docker é um negócio muito novo e tipo, bombou muito rápido. Questão de 1 ano, o Docker fez uma virada assim, e o pessoal já elaborou uma série de necessidades que ninguém teve nem tempo de implementar ainda. Então, é o tempo, né? É o tempo. E integração também dessa ferramenta também com outras soluções também. É algo visto assim também bem em futuro. Vendo as funcionalidades dela, você já consegue pensar já de cara ela se integrando com outra coisa. É uma ferramenta que vai carecer bem, cair em integração a outras soluções, né? Tipo Kubernetes da vida, essas ferramentas de orquestração de containers em geral, né? E aí, vocês têm alguma dúvida sobre o Portos? Funcionamento dele? O Portos está escrito em Go e ele tem, que é a imagem do Google, né? A imagem que é escrito Docker, e ele tem várias gens em Ruby também. Então, basicamente, são essas duas linguagens. Ruby e Go. Mais alguma coisa? Eu recomendo, igual a gente estava falando, né? Eu te recomendo utilizar os pacotes que estão estáveis dele, que são as distribuições mais antigas e tal. Você consegue acessar lá no Git as versões mais estáveis dele, que já estão disponibilizadas até para o Slash. Essa versão que a gente está usando aqui é a versão bem em desenvolvimento ainda. Isso aqui é quase a 2.1 já, na verdade. Isso aqui o último push dele foi da semana passada, na verdade. Então, no Slash mesmo, no próprio repositório dele mesmo, o padrão dele, ele já vem já com ele para você poder fazer a instalação. Porque o Slash ele já suporta Docker desde o ano passado, a gente já suporta. Então, ele dentro do repositório dele padrão, ele já tem. Então, na questão Enterprise, igual você está falando, em relação a trabalhar dentro da sua empresa, a gente pode recomendar isso, tá? Até porque lá você também tem um suporte. E a versão que está disponibilizada no Docker Hub já é bem estável. Assim, já está na versão lá. A base do 2.0 já está boa lá. Eu acho que já dá para dar uma brincada legal lá, entendeu? E testar em produção, sim. É um produto assim que não tem tanto impacto, né? Você consegue trabalhar com o registry de forma independente. O Portos basicamente é um add-on em cima do registry. Então ele não vai derrubar o seu registry caso aconteça alguma coisa, né? Mais alguma coisa? Lembrando que os pacotes, se você for instalar ele, é RPM, viu? Para você ter uma generalização de distribuição só com a imagem Docker mesmo que você consegue. E é isso. Opa, perdão, uma dúvida. É porque, na verdade, os pushes quando você vai fazer a manipulação de imagens para subir ele para um registro, até mesmo para o Docker Hub, você tem que setar um login, né? Então, se você tentar fazer o push da sua imagem lá para o Docker Hub, ele vai pedir um login. Sim, lá dentro do Docker você consegue fazer essa configuração, dentro do seu cliente Docker. Isso. E, pois é, o Docker, por padrão, quando você não coloca nada, ele aponta lá para o docker.io, né? Então, lá dentro dos arquivos de configuração do Docker, você consegue, sim, remover esse Docker.io, colocar o endereço lá do seu portos ou seu hostname e pronto. Aí, por padrão, ele já vai direto, entendeu? É bem tranquilo. Mais alguma? E é isso, a ideia é chamar colaboradores mesmo, viu? O FISR é uma oportunidade de ouro para a gente estar divulgando isso, porque a galera de comunidade, a galera colaborativa tem a mentalidade que a ferramenta vem prover. E é isso. Quem quiser colaborar, só entra lá no GitHub,
github.com/suzy/portos, está lá tudo. A última versão também está disponível. E tem um grupo lá dentro do Google, que é um grupo de desenvolvedor. Qualquer dúvida, só jogar lá que o pessoal responde rapidão. O que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar com certeza. E bug também, se vocês acharem, a gente vai tentar curar o problema e vamos botar o projeto para frente. E é isso aí, gente. Obrigado pela presença de todos vocês aí.